Olá, pessoal. Vamos agora para fechar a nossa sequência de palestra, né? Está aqui conosco o professor doutor Eric de Freitas Mariano, que é doutor em Ciências Biológicas na área de Zoologia pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em geoprocessamento pela Universidade da Califórnia, especialista em tecnologias da informação e comunicação e novas tecnologias educacionais pela Unicesumar e formando em robótica educacional pela Unileia, atuando aí principalmente nas áreas de ornitologia, educação ambiental ao ar livre e tecnologias educacionais. Professor Eric, muito obrigada por aceitar estar aqui conosco. Fique à vontade para transmitir aí sua apresentação. E a palestra do professor é intitulada Modelos de Distribuição e Estudos de Mudanças Climáticas sobre Populações de Aves. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, gente. Bom dia. Obrigado pelo convite, né? Acho que foi muito bom. Certamente, se fosse presencial, a nossa conversa na mesa ia ser muito boa, né? Com a professora Ale e a professora Solange. Com a Solange já troco ideia sempre. Mas vamos lá, vamos começar a discutir para ver o que acontece. Vou tentar ser objetivo por causa do tempo. Vamos fazer o nosso melhor aqui. Já posso compartilhar a tela? Pode sim, professor. Então, tá aí. Bom, gente, bom dia, né? Eu vou ficar sem ver vocês, tá certo? Vou ficar aqui vendo minha apresentação. Eu sou o professor Eric, eu trabalho aqui na UFCG no Campo de Patos e junto com a professora Flávia Moura, cupinóloga, eu coordeno o laboratório de pesquisa em ensino, zoologia e conservação. E nesse laboratório a gente tem essas duas linhas de trabalho, né? A parte de ensino, de metodologias de ensino e instrumentação para ensino de ciências e a outra de conservação e zoologia. E dentro dela, dentro dessa segunda linha de conservação e zoologia, eu me dedico a trabalhar com as aves, né, com os passarinhos, e em especial com dinâmicas de distribuição. Porque eu entendo que a biogeografia ela é realmente uma boa ferramenta para entendermos e explicarmos todas essas dinâmicas de trabalho, de distribuição e de entendimentos e modelagens futuras, tá certo? Então, eu queria trabalhar um pouco essa perspectiva de mudanças climáticas com enfoque na com problema aqui na minha tela, com enfoque na biogeografia, na modelagem de distribuição de espécies, certo? Bom, a gente sabe que muitos fatores influenciam esses processos de distribuição. Isso tem aí dinâmicas históricas, filogenéticas, evolutivas, relações de interações intra e interespecíficas. No caso de espécies que são parasitas ou hospedeiros, essas relações ecológicas. No caso desse exemplo aí, desse modelinho feito para fungos de solos, né? Então, as características do solo também vão ser importantes e, claro, as dinâmicas climáticas também são extremamente importantes, são fatores extremamente importantes nesse processo. Esse trabalhinho do Townsend, de 2012, né, traz um modelo bem generalizado que explica essas relações climáticas em relação à distribuição, né? Imagine aqui que esse círculo A são as áreas em que existe um potencial climático para a distribuição da uma espécie X qualquer. E ao círculo M são as áreas em que existe uma possibilidade de ocorrência dessa espécie em questão por questões histórico-filogenéticas. E essa área de sobreposição, a área G, é uma área em que há essas duas condições e aí as bolinhas brancas são dados reais, né? Efetivamente locais onde a espécie está ocorrendo. Os quadradinhos pretos são áreas em que a espécie não ocorre porque não existem questões históricas associadas. Os círculos pretos são locais onde a espécie não ocorre porque não existem as condições climáticas adequadas. E os triângulos pretos são áreas que a espécie não existe porque não existe nenhuma dos fatores que permitem essa distribuição. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa pensar ao trabalhar com os modelos de distribuição com esse esquema genérico simplificado, né? Obviamente. Um exemplo que eu queria trazer para vocês, que trata um pouco sobre isso, é justamente esse trabalhinho que foi recentemente publicado com a Brauna, né? Nesse trabalho, a gente pegou a distribuição dos registros que nós temos da espécie, fizemos o modelo de distribuição. Então, a Brauna é uma espécie típica aqui da região semiárida do Nordeste, né? Então, essa área em vermelho é realmente a área de ocorrência da espécie,
e essas áreas aqui esverdeada, são áreas em que apresentam condições climáticas possíveis para essa distribuição. E por que essa relação é importante? Porque a gente pode, por exemplo, aplicar essas dinâmicas de modelagem de distribuição para fins conservacionistas. Então, a Abraona é uma espécie de planta que foi e é extremamente explorada por causa da sua madeira. Então, será que as áreas em que ela tem um alto índice de ocorrência de registros, elas estão realmente protegidas por exemplo, unidades de conservação, né? Então, aqui a gente fez essa sobreposição das áreas potenciais de distribuição e as unidades de conservação, e a gente consegue entender aí que existe uma porcentagem, uma proporção interessante de áreas protegidas que protegem aí, que podem proteger a distribuição, indivíduos dessa espécie de planta, né? Então, aplicação direta de dinâmicas conservacionistas a partir dos modelos de distribuição de espécies. Então, o clima, ele influencia a distribuição das espécies, e a gente consegue entender isso pelo modelozinho do trabalho do Towson, aquele gráficozinho, e esse é um trabalho que nos dá um exemplo também dessa importância de distribuição climática. Porém, o clima, ele também é um fator de diversificação, né? Então, os processos de diversificação das espécies, eles vão estar associados, obviamente, com os fatores biogeográficos de cariantes, filogenéticos associados, e certamente as dinâmicas ecológicas envolvidas, né? Então, a ecologia de nicho, ela precisa ser observada nesses aspectos. E aí as espécies que apresentam uma capacidade mais plástica, mais moldável de se adaptar às mudanças ambientais ao longo da sua história evolutiva, elas vão ter um potencial de diversificação talvez melhorado, né? E as espécies que são mais conservadoras, elas tendem a se perder caso haja mudanças muito drásticas no processo de clima e desenvolvimento climático, ambiental e paisagístico dessas suas áreas de ocorrência. Então, nesse trabalho nosso de 2020, né, conseguiu dizer o seguinte, que o conservadorismo de nicho, ele reflete essa incapacidade adaptativa de uma população em expandir a sua área de distribuição a novas condições climáticas. E esse processo determina as condições ambientais que um grupo monofilético pode suportar, né? E como isso vai afetar, e como as mudanças climáticas vão afetar aí justamente as respectivas distribuições das espécies. O que foi que esse trabalho fez? A gente trabalhou com formicívora, né? A gente não trabalha com formigas como professor, mas trabalhamos com quem come formigas, então a gente avaliou esse gênero de passeriformes, formicívora, seus registros de ocorrência ao longo da América do Sul, e aí nós calculamos, né, desenhamos aí de forma bidimensional o espaço ecológico, climático que essas espécies ocupam, né? Então aqui temos os quadrinhos para cada uma das espécies, então essas linhazinhas aqui, elas representam o nicho climático do gênero e as manchas, o nicho climático de cada uma das espécies analisadas e calculadas. Então, a gente consegue observar que, apesar de para algumas espécies existe alguma taxa de sobreposição, mas para outras elas são bem isoladas, bem especialistas em relação ao seu nicho climático. Então, isso mostra uma interessante modulação, né, plasticidade do ancestral de formicívora que levou à diversificação das espécies do gênero. Então, quando a gente olha para a filogenia do gênero, a gente consegue justamente perceber, principalmente para algumas condições climáticas específicas, essa mudança do parâmetro ecológico climático ancestral para os parâmetros aí, climáticos das espécies recentes, né? A gente trabalhou com clima, mas também com altitude, e é interessante trabalhar com altitude nesse aspecto, porque a altitude vai estar extremamente relacionada com o clima também. Então, as mudanças climáticas na altitude, elas vão ser bem significativas, porque os aumentos de temperaturas podem levar a alterações nos padrões de precipitação orográfica, e aí as consequências da manutenção das florestas de altitude, em especial no nordeste do Brasil, que tem que são os enclaves úmidos, né, no meio da caatinga, podem sofrer consequências por causa disso. Então, é por isso que é interessante trabalhar com altitude nessas dinâmicas de condições climáticas. Pois bem, esse trabalho a gente conclui que a diversificação de formicívora ela está relacionada aos seus nichos climáticos
proporcionado justamente pelas dinâmicas e as variações climáticas que ocorreram ao longo da sua história de diversificação, o que mostra que o clima ele foi um fator importante nesse processo de diversificação do ancestral do formicívoro até as suas 10 espécies recentes que nós temos. Então, mostra a importância de entender essas condições climáticas nesse processo também de distribuição e de diversificação das espécies. Então, se o clima pode ter tanta influência assim na diversificação e na distribuição, o que é que pode estar acontecendo com as atuais alterações climáticas que nós estamos percebendo? Então, esse é um trabalho de 2019 que traz um panorama meio geral assim sobre os impactos das mudanças climáticas sobre a biota, né? E traz alguns exemplos da Austrália. E aí, ele faz uma coisa interessante que, inclusive, Solange também cita na fala dela, né? Que a gente tem inúmeras modificações em diferentes escalas ao longo dos organismos, sejam plantas, sejam micro-organismos, sejam animais de todos os tipos, né? Então, a gente tem mudanças desde a parte genômica até a parte ecossistêmica, até as dinâmicas ecológicas que esses organismos vão estar sofrendo. E aí o texto traz essa referência, que 82% dos 94 processos ecológicos importantes, né, mais importantes, já estão sendo afetados pelas atuais mudanças climáticas, ou talvez pela atual aceleração das mudanças climáticas que nós estamos envolvendo. E aí ele mostra também que, por exemplo, a gente tem casos de mudança genômica em moscas, alterações da morfologia de folhas, e aí é interessante entender morfologia de folhas em plantas, porque as folhas são justamente os órgãos que vão estar aí na regulação hídrica das espécies vegetais. Então, isso é um caráter bem importante a se entender nesse processo, né? Uma possível extinção causada por essas mudanças climáticas, e aí a gente traz problemas conservacionistas sérios, importantes, e aí, como a professora Solange também comentou, alterações nos tempos de desenvolvimento e de chegada e migração de algumas espécies, aí no caso, no modelo para as borboletas marrons, eu não lembro agora qual é o grupo que ele se refere como a borboletas marrons, mas que também antecipam sua emergência, e isso pode gerar um problema bem interessante e grave de assincronia entre presa e predadores, o que pode levar a complicações populacionais e bem importantes. Bom, nesse trabalho de impactos sobre a fauna, né, sobre a biota, ele traz um modelo também, um dos modelos estudados é um modelo para aves. E uma das coisas que ele mostra, que ele apresenta, é que existem poucos estudos que relacionam mudanças morfológicas às condições climáticas. E a maioria dos estudos são mais relacionados a padrões e dinâmicas fenológicas, migração, reprodução e por aí vai. E isso é um ponto ruim, porque a forma e o tamanho são caracteres importantíssimos no processo de termorregulação e de demanda energética. Então, um animal de pequeno porte ele vai ter uma perda e um ganho de temperatura muito mais rápido do que um animal de grande porte. E isso pode ter consequências importantes nas dinâmicas populacionais dessas espécies. E uma das coisas que ele apresenta é que existe uma tendência, né, e aí certa meio que duvidosa ainda, mas de várias espécies analisadas existe uma leve tendência a uma diminuição do tamanho corporal das espécies de passarinhos. Então ele traz esse modelo aí para esse papamel australiano, e aí tem uma leve tendência quando você está exposto a altas temperaturas. Um outro, um outro caráter interessante de mudança morfológica que ele apresenta é as alterações nos padrões, nas taxas de crescimento dos ninhegos, né, daqueles filhotinhos recém-eclodidos. E certamente isso pode ser uma alteração fisiológica por causa da ação das mudanças de temperatura, seja para muito quente, muito frio, mas principalmente para a exposição a maiores taxas de calor. Mas uma coisa que me veio na cabeça enquanto eu preparava essa fala é que essa diferença na taxa de crescimento dos filhotes pode estar relacionada com alguma alteração nas presas que os pais trazem para alimentar esses filhotes. Então, esses insetos ou algumas frutas, por causa das alterações climáticas, essas presas podem sofrer alguma alteração de composição energética, e isso pode estar afetando as taxas de
poderia afetar as taxas de crescimento dos filhotes. Mas, assim, eu não li nada sobre isso, foi uma coisa que me veio na cabeça e como uma possibilidade a ser estudada. Uma mudança morfológica interessante também, que a gente pode encontrar para algumas espécies, é alterações nos tamanhos do bico, né? Então, as aves, elas têm como uma estratégia de regulação térmica, modular o fluxo sanguíneo nos bicos, e isso ajuda no processo de termorregulação. É interessante porque o bico, como sendo uma área seca, ela perde pouca água nesse processo. Então, ele consegue regular a temperatura sem perder muita água, né? E aí, áreas mais quentes, os animais tendem a ter, os passarinhos tendem a ter bicos um pouco mais longos, né? Então, um pouco mais robustos e tendem a ter essa mudança de robustez no bico. Porém, esses trabalhos todos que ele cita, que ele avalia, esse próprio modelo que ele traz para estudos de mudança morfológica em aves na Austrália. Ele observa algumas coisas, como eu citei agora, porém não se conclui muita coisa, porque está tudo muito duvidoso. As mudanças morfológicas, elas talvez sejam mais demoradas para alguns grupos, e aí, em especial aves. A gente pode pensar que as aves podem ser um grupo ecologicamente mais plásticos, então elas conseguem se deslocar mais fácil, então as dinâmicas comportamentais podem suprir, de certa forma, as necessidades causadas pelas mudanças climáticas. Porém, essas questões, elas não essa dinâmica de mudança morfológica, ela precisa acompanhar as mudanças comportamentais e fenológicas, porque se as dinâmicas climáticas continuam sendo alteradas, só um fator, né, não vai ser suficiente para a manutenção dessas linhagens. Então, ele sugere que a gente tenha, de forma global, políticas multifacetadas e que a gente observe diversos fatores, diversos aspectos fenológicos, comportamentais, morfológicos, um manejo de estratégia mais elaborado para que a gente tenha um monitoramento mais sistematizado dessas populações, dessas mudanças e principalmente dessas alterações climáticas que a gente está vendo, né? Restauração de hábitat e conectividade são dois pontos fundamentais, porque você tem, na restauração de hábitat, você ameniza os efeitos climáticos globais, ameniza localmente os efeitos climáticos globais, e a conectividade permite que uma área que esteja sofrendo alguma alteração mais significativa das dinâmicas climáticas, esses indivíduos possam realmente se deslocar para outras áreas melhores, né? Digamos assim. E aí, redução de combate à perda de hábitat, de espécies invasoras, também são estratégias importantes nesse processo e, claro, muito estudo. Manter esse monitoramento sistematizado dessas espécies e de vários grupos faunísticos, não só aves, né, mas para plantas, para insetos, mamíferos, são animais muito sensíveis que precisam ser observados e vão ser bons indicadores nesses processos de mudanças que estamos observando no momento. E aí, falando um pouco mais, estava na Austrália, a gente voltando aqui para nossa mais perto de casa, né? Eu vou trazer alguns trabalhos que expõem de forma interessante essas alterações que o clima pode ocasionar nas dinâmicas populacionais, né? Eu acho que uma das partes que Solange usou bem para as borboletas e muitas das coisas se sobrepõem com o que a gente observa para algumas espécies de aves. Então, o exemplo de Cetófilo cerúlea, que é uma espécie que se reproduz nessa área aqui, em Laranjinha, no norte dos Estados Unidos. Na área amarela, ela é uma área de migração, e a área azul é a área em que ela ocorre sem reproduzir, né? Então, no período do ano, ela vem, se reproduz, após a reprodução, ela migra, passa um tempo aqui e depois volta para o hemisfério norte. O que acontece é que, ao se monitorar aí quase 40 anos de trabalhos de migrações, né, a gente foi percebido que essa espécie ela é muito precisa no seu padrão de saída e chegada, né? Então, ele fala que em 38 anos de amostragens, ele conseguiu verificar aí uma antecipação ou uma um atraso de menos de 4 dias ao longo de 38 anos. E isso é um certo problema, porque uma espécie tão precisa quanto essa, ela precisa estar extremamente sincronizada com os recursos que ela vai precisar lá na sua área de reprodução.
E aí, as espécies que são utilizadas como recursos para a cetófaga lá nos Estados Unidos, aqui na região mais norte, né, elas têm antecipado a sua floração em quase 15 dias. Então, essa a sincronia de recursos tem levado a problemas, inclusive de sucesso reprodutivo para alguns indivíduos. Então, a gente começa a ter aí mudanças climáticas que vão afetar diretamente os recursos e aí, de forma indireta, as aves que vão estar se alimentando, utilizando esses recursos. Então, a gente tem aí problemas bem começando a ficar mais complicados. Um outro modelo que a gente tem para as espécies de tiranide. Tiranide é uma família de aves, a família mais rica dentro dos passeriformes, né? E onde vai ter ali o bem-te-vi e seus relacionados. E nesse trabalho de 2022, os autores apresentam o quanto as mudanças climáticas vão estar interferindo no padrão migratório de algumas espécies. Então, o que é que eles fizeram? Opa, o que eles fizeram? Eles pegaram aí os modelos de climato, fizeram vários cenários, juntaram a distribuição de vários tipos de espécies de aves. Eu não vou entrar aí em detalhes metodológicos desse trabalho, mas pegaram 3 grupos de aves migratórias, né? Uma que migra da região norte para a região sul, né? Do Neártico para o Neotrópico, outras que migram dentro das regiões tropicais e outros que fazem a migração do Neotrópico para as regiões mais ao sul, tá? Então, ele pegou a distribuição desses 3 grupos de aves tiranídeos e juntou aí com os cenários, os modelos climáticos para o futuro. E uma coisa que foi muito perceptível, talvez fique pequeno para vocês, mas é só observar a tendência dessas linhas todas aí, ó. Basicamente, para todas as espécies, a gente vai ter aí um declínio nas suas áreas de ocorrência, né? Então, os modelos as projeções climáticas para o futuro vão ter aí, proporcionar aí um declínio nessas áreas de ocorrência para quase todas as espécies. Então, uma perda, né, uma diminuição dessas áreas de reprodução, em especial aqui, ó, nos residentes do Neotrópico, né, daqui da América do Sul, a gente tende a ter aí mudanças bem drásticas, causando uma redução importante para este grupo faunístico, né, para os tranídeos. E as distâncias de deslocamento da migração também podem ser alteradas nesse processo, né? Então, animais que fazem a migração do Neártico para o Neotrópico, né, da América do Norte para a América do Sul, elas podem ter um aumento significativo nesses deslocamentos. E aumento significativo de deslocamento significa uma maior demanda energética e uma maior probabilidade de ocorrer algum problema ao longo de uma viagem tão longa, né? Qual caminho esse indivíduo que vai sair daqui para cá agora vai percorrer? Vai percorrer por cima do oceano, percorrer dando a volta? Que outras ameaças, que outros riscos ele vai enfrentar ao longo desse caminho mais longo, né? Então a gente tem aí impactos bem diferentes em cada um desses 3 grupos de espécies de aves migratórias. As espécies que vão ter uma maior perda de área reprodutiva seriam aquelas que fazem essa migração da América do Sul para as regiões mais ao sul ainda. Espécies que fazem esse deslocamento da América do Norte e América do Sul teriam uma tendência a aumentar seu percurso, né, a distância percorrida, e aí uma maior perda de espaço de vida, de área de vida, para essas espécies que fazem esses deslocamentos intertropicais. Então, a gente tem impactos bem interessantes que certamente afetam outros padrões. Então, a gente tem que pensar que espécies migratórias, e acho que o Solange também falou um pouco sobre isso, eles são importantes reguladores de pragas, são importantes dispersores de sementes. Então, essas alterações de dinâmicas de distribuição causadas pela influência climática, certamente podem gerar aí uma série em cadeia, né, uma bola de neve de problemas ecológicos. Um outro modelo que é interessante, que eu nem coloquei muitas coisas aqui, porque eu não sei se eu podia, foi uma dissertação recentemente defendida, né, da aluna do professor Helder Araújo, lá do programa de biodiversidade, não, desculpe, do programa da zoologia da UFPB,
e eu fiz parte da banca, né? Então ela também traz modelos de distribuição do presente e do futuro para as áreas reprodutivas e não reprodutivas de diferentes espécies de aves. Eu trouxe aí só o Pasiornis como um modelo, mas a gente consegue perceber que em áreas não reprodutivas a gente tem uma perda bem significativa aí para os modelos de distribuição para o futuro, né? Então, realmente a gente pode ter consequências bem graves sobre as populações de aves ao se trabalhar, observar esses modelos de distribuição. Por último, não menos importante, esse caso da andorinha preta, né, Cypseloides fumigatus, é uma espécie que um pouco rara, é difícil um pouco de se ver, que se distribui aí no Brasil, principalmente na região sudeste e sul, mas que recentemente, né, o trabalho foi publicado em 2022, se descobriu uma população aqui no Nordeste, né, no norte do Nordeste, quase 1.000 quilômetros de distância aí dos seus pontos de registro mais convencionais. E aí, o que acontece é que ao se fazer um trabalho genético, se observa que realmente existe uma diferença, né, uma segregação entre esses grupos populacionais, o grupo do Nordeste aí em azul e o grupo do Sudeste Sul em vermelho. Então, são realmente duas da mesma espécie, tá? Mas duas populações distintas. E ao se modelar a distribuição dessas espécies desde o último interglacial, esse aqui é o nosso último máximo glacial, o meio do Holoceno e o presente. Então a gente consegue perceber que as dinâmicas climáticas desde o último interglacial, aí por volta dos 120, 100 mil anos atrás, né, proporcionam, né, do último interglacial para o máximo glacial, proporcionam esse aumento de área potencial de distribuição dessas linhagens aí de cipseloides, né? Essas populações de cipseloides. Então, o que muito provavelmente poderia favorecer justamente essa distribuição aí para as regiões mais distantes do local onde é mais ótimo, né? Eu estava com o mapa apontando no lugar errado. Dos locais, né? Do interglacial para o máximo glacial, essa expansão das áreas potenciais, permitindo um deslocamento aí das áreas com maior potencial para aquela áreazinha ali do norte, da região nordeste, onde ela foi registrada recentemente. Então, esse provavelmente foi o caminho que ela fez e o período que ela fez, proporcionado justamente pelas mudanças climáticas históricas dentro da América do Sul. E aí? O que a gente pode falar mais, né, sobre mudanças climáticas? A gente vem enfrentando um ano bem difícil em relação a isso. O dia 6 de julho agora, de 2023, né, faz uma semana apenas, nós tivemos o registro das temperaturas mais altas da história, da nossa história, né, então de 1979 para cá. Então, assim, realmente algo está acontecendo, né? Mudanças climáticas, como a gente percebe, elas são históricas, elas fazem parte das nossas dinâmicas ecológicas. Porém, o que a gente observa hoje, né, é uma aceleração muito abrupta desses processos, né? Então, o que a gente pode pensar e discutir sobre isso? Será que esses estudos de modelagem eles podem nos ajudar a discutir as questões ecológicas, propostas futuras de conservação, estratégias mais elaboradas? Não sei, é uma pergunta que eu deixo em aberto aí para pensarmos juntos, né? Em 2020 foi publicado aí esse novo banco de dados de características climáticas globais, né? O World Clean. E a gente tem modelos bem robustos dessas projeções, né? Então a gente consegue projetar pelo menos aí os próximos 60 anos, de certa forma, com uma certa precisão, né? Então é interessante entender e compreender como esses modelos são feitos, para que a gente possa realmente ter um entendimento bacana sobre o uso e aplicação dessas projeções para as dinâmicas conservacionistas. E aí, esse trabalho aqui comenta o artigo anterior, né, sobre os indicadores climáticos, eles falam que, ele cita que a distribuição das espécies sempre foi alterada pelas questões climáticas. A gente tem inúmeros exemplos de plantas e de animais que fazem isso, né, que se deslocam por causa das dinâmicas climáticas, que conseguem expandir ou retrair as suas áreas de distribuição.
questão é que entender como esses processos acontecem, né, como essas espécies se distribuem e como isso pode ocorrer para o futuro, são cada vez mais importantes devido a esse processo de aceleração que a gente está vendo das dinâmicas climáticas e da emergência e da necessidade de conservação para algumas espécies e para algumas áreas, por causa do avanço também da exploração dos ambientes de forma insustentável, como Solange apontou aí para a gente na fala anterior. É claro que modelos de distribuição, eles não são os salvadores do mundo, né? Então, esse trabalho desse ano, inclusive, ele trabalhou aí, analisou quase 250 espécies de aves ao longo de 40 anos, e ele percebeu que não existe uma relação tão direta assim quanto se espera, quanto se favorece, né? Mas é claro, você utilizar apenas estas ferramentas de modelagem climática para avaliar mudanças futuras, talvez não seja tão interessante assim, né? Outras estratégias, outras ferramentas de forma mais global, e como aquele primeiro trabalho de impacto sobre a biota fala, da Austrália, né? A gente precisa ter realmente políticas e estratégias multifacetadas, né? Para que a gente possa realmente ter um entendimento mais global, mais completo de como acontece, de como aconteceu, como acontece e como pode acontecer esses padrões de distribuição e essas alterações por causa do clima. Então, realmente, né, a história das paisagens, ela é dinâmica, é cíclica, sempre vai mudar, né? Nesse trabalho a gente conseguiu reconstruir aí as paisagens da América do Sul, né, do Neotrópico, desde o Mioceno até o Pleistoceno superior, até quase recente. E a gente consegue perceber o quanto as paisagens elas flutuam em áreas secas, em áreas úmidas, com base não apenas em modelagens climáticas, mas também em análise fóssil, análise de distribuição de espécies. Então, isso nos ajuda, são ferramentas que podem colaborar e somar para que a gente possa ter boas reconstruções de paisagens e aí de paleopaisagens também, para que a gente entenda esse processo histórico de mudança e aí a gente consiga projetar essas mudanças para o futuro. E aí as estratégias conservacionistas vão vir justamente dessas projeções para o futuro, né? Então, gente, o que eu acho, né? O que eu, simples Eric, acho, que é preciso ter essas dinâmicas multifocais para a gente conseguir entender melhor os modelos de distribuição de espécies. Porém, eu acredito também que análise de nicho ecológico e perceber as dinâmicas, em especial com espécies migratórias, elas vão nos ajudar muito a entender esses processos. Na banca da aluna do Helder que eu citei, né, aquele trabalho foi defendido agora recentemente, a gente discutindo e surgiu essa ideia, né? Será que as espécies que têm uma área de reprodução e uma área de não reprodução, né, e migram entre elas ao longo do ano, será que as condições climáticas das duas áreas são idênticas? Será que as alterações em cada uma delas vão ser iguais ao longo dos processos de mudanças climáticas? Então, entender essas dinâmicas de nicho ecológico, de sobreposição, de evolução de nicho e conservadorismo ou plasticidade ao longo dos táxons, eles certamente vão ser ferramentas interessantes para um melhor entendimento e um melhor ajuste dos modelos de distribuição de espécies. E aí a gente tem que se preparar agora para uma nova primavera silenciosa, né? Na década de 1960, a gente teve aí aquela fala sobre os agrotóxicos e estamos aí em breve teremos uma nova fala sobre justamente teremos, não, já temos na verdade, sobre essa perda de diversidade por causa dessas mudanças climáticas. No início de agosto, a gente vai dar continuidade às ações do Plano Nacional de Conservação para as Aves da Caatinga, né? Vai ser de 7 a 11 de agosto agora, desse ano, de 2023. E certamente a gente deve ter alguma fala sobre essas questões climáticas que vão estar envolvendo aí nesse processo. Então, a ideia é que a gente possa ter ações mais diretas, mais focadas para a conservação das espécies de aves da Caatinga, com base em algumas modelagens dessa. Beleza? Então, fico à disposição para todos vocês, trocar uma ideia. Entre lá no Instagram do nosso laboratório. Podem perguntar por lá, a gente vai responder o que puder para fazer.
Lá no nosso YouTube tem algumas falas, algumas coisas novas das duas linhas de trabalho que a gente desenvolve. E aí, qualquer coisa, é só escrever para a gente aí que a gente tenta responder o mais rápido que puder. Que a força dê uma vida longa e próxima a todos. Obrigado. Muito obrigada, professor. Hoje, acredito que hoje, em todas as palestras, né, a gente teve muito um olhar de alerta para o que a gente pode esperar, que era de fato a proposta do nosso curso, né? Entender o que vem acontecendo com a Caatinga na perspectiva de mudança climática, o que é que a gente pode esperar para o amanhã, né? Como está no título do nosso curso. E aí a gente percebe com essa última palestra do dia a sensibilidade que as aves têm a essas mudanças, né? E como que isso pode afetar de fato sua dinâmica populacional e distribuição. E foi ressaltado também aqui, né, a importância dos estudos na área, assim como as políticas de gestão e manejo para a conservação desse grupo. Então, que a gente possa estar com um olhar voltado em nossas pesquisas, que a gente possa direcionar nosso olhar para essa perspectiva de futuro e como as mudanças climáticas de fato podem afetar os nossos grupos. Então, por isso que a gente agradece a disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco e partilharem desses conhecimentos, né? Tão importante. Só um lembrete, as nossas palestras elas estão sendo fixadas, elas estão ficando no nosso canal, né? Talvez a gente vai fazer uma ponte com o professor Eric, ele vai colocar nas redes dele também a palestra dele, então a gente vai poder acessar em diferentes canais. E também ele disponibilizou as redes para, se alguma pergunta, alguma coisa não foi contemplada aqui, vocês podem direcionar diretamente para as redes do pessoal do professor Eric. E aí vou trazer alguns comentários aqui da palestra do professor, iniciando por da Irla Kelly, que disse assim: é muito legal observar o modo como os impactos afetam a dinâmica do comportamento de seres tão maravilhosos que são as aves. É legal mesmo. É um negócio mais bacana de se estudar, é isso. É. Júlia Oliveira, muito interessante, professor. Viviane Micaela, obrigada, professor, por enriquecer ainda mais, trazendo essas informações sobre esse grupo tão diverso. E Breno Macário, né? Muito interessante essas perguntas proporcionadas pelos. Não. Muito interessante essas mudanças proporcionadas pelos gradientes climáticos na distribuição e no comportamento migratório dessas aves. Acredito que. Tem mais comentário aqui. Marcelo da Costa Patrício, palestra fantástica. Gente, a gente vai para as perguntas, né? Certamente está rolando mais comentário aí no chat, mas eu vou aqui para as perguntas. Começando por Alfredo Almeida. Bom dia, professor. Poderia falar se a atividade de observação de aves por parte dos passarinheiros já tem influenciado no conhecimento sobre a distribuição de espécies aqui no Brasil? Sempre alerta, meu irmão. Certamente, né? Acho que o incremento da observação de aves por leigos foi uma ferramenta conservacionista fantástica. Muitas espécies e muitas áreas foram é, reamostradas ou melhor mostradas por causa de vocês, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de campo, a gente tem uma logística muito limitada. Às vezes eu passo aí, sei lá, um trabalho de campo longo, são 15, 20 dias de trabalhos, então a gente tem um tempo de amostragem bem específico. E os observadores de aves, eles vão, às vezes, todas as semanas ao longo do ano inteiro, né? Então, eles têm um tempo de amostragem muito maior do que o nosso. É um pouco menos sistematizado, mas tem aí um tempo de amostragem muito maior e a chance de encontrar coisas interessantes e coisas novas é muito grande. O Pico do Jabe, que foi o parque aí que Solange falou agora, né? Em 2011 a gente fez uma amostragem lá de 15 dias. Nessa amostragem de 2011 a gente achou 111 espécies, foram 111 espécies, se não me engano, 111 ou foi 117 espécies. E aí, fazendo toda aquela estatística de estimadores de riqueza, a gente estimou naquela época que teríamos cerca de 180 espécies no Pico do Jabre. De 2011 para 2023, por causa dos eventos de observação de aves na região do Pico, a lista de espécies saiu das 111 para 182, se eu não me engano. Então, olha só a diferença de ocorrência, né? Então, isso é bem interessante.
E um ponto também que eu gostaria de falar, que eu até esqueci de comentar sobre isso, é que não só a observação de aves, mas os monitoramento constante das áreas, quando eu falo observação de aves, observação por leigos, né? Não só observação por leigos, mas também o monitoramento constante pela equipe científica, acadêmica, é fundamental. Tem uma área que a gente está trabalhando há quase 10 anos, aqui no município de Passagem, perto de Patos. A gente tinha uma lista de espécies lá, X, eu não lembro agora o número, mas que aumentou drasticamente no último ano, né? O que é que está acontecendo que a gente começou a aumentar essa lista de espécies? A gente tem o entorno da serra, que vem de Santa Luzia, que pega o Pico do Jabre, com muitas ações de implementação de torres eólicas. Então, as consequências disso estão sendo bem complicadas também. E o desmatamento gerado para as torres eólicas e para as placas solares vão trazer consequências climáticas, inclusive, bem drásticas para a gente aí no futuro bem próximo. Muito obrigada, professor. Só ressaltando, né, a importância que a gente vem vendo também em relação a essas palestras, a importância da comunicação da comunidade científica com a população e com as pessoas que lidam diretamente, de acordo com suas atividades, né, com os nossos grupos de pesquisa, como a gente também aprende com essas pessoas e como essa troca de saberes é muito importante. E aí, encaminhando para uma segunda pergunta, da Irla Kelly, disse: palestra sensacional, professor Eric. Pensando na caatinga, as pesquisas direcionadas às aves enfrentam barreiras devido à cultura de retirar esses indivíduos do seu hábitat para criação ilegal? De certa forma, a pesquisa em si, não diretamente, na verdade, né? Quando a gente vai trabalhar nas áreas urbanas, com mercados, falando um pouco de comércio, né? A gente tem um aluno que foi fazer uma investigação do que é comercializado de aves aqui, ele não encontra nada. As pessoas sabem o quanto arriscado expor aí esse tipo de comércio, né? A gente tem a região do Sertão da Paraíba, e Patos especificamente, um berçário, né, um celeiro de traficantes de espécies de aves. Até um tempo desse atrás, o maior traficante de aves do Brasil era residente de Patos, né? Então, a gente sabe que isso ocorre aqui, a gente consegue, conversando com as pessoas, perceber inúmeras espécies que não existem mais ou que diminuíram bastante a sua ocorrência, como, por exemplo, o canário da terra, o azulão e similares, mas também por causa do tráfico, né? Então, muita gente coletou esses animais e vendeu e por aí, mas também a gente também observa uma velocidade muito grande de perda de hábitat, né? Então, ponderar aí qual é o fator, a perda de hábitat ou o tráfico, né, como sendo mais significativo para algumas populações, fica difícil, né? Eu não teria uma informação para saber o que é mais prejudicial a esses grupos. Mas certamente, sim, a gente consegue ter aí bons indicadores, né? Uma outra pergunta de Marcelo Costa, que disse assim: vi um estudo prévio que falava sobre a mudança de endereço das espécies com o aumento e diminuição da sua distribuição. Que implicações essa mudança de endereço pode ter em trabalhos de conservação e restauração de áreas? Bom, as espécies elas vão sair de um lugar para o outro, né? Digamos, quando a gente fala mudança de endereço, é porque ela não existe mais em um lugar e está existindo agora em outro, né? Elas vão sair de um lugar para o outro quando as condições ambientais, climáticas, de forma abióticas, não suportam mais ela, ou quando as condições bióticas também foram alteradas de forma significativa e elas também não suportam mais ficar nesses lugares. A consequência é que ela vai encontrar essas espécies, ou elas vão ter uma plasticidade ecológica suficiente para ocupar um outro tipo de ambiente, né, com outros recursos, com outras espécies de presas, com outras espécies de árvores em que elas vão fazer seus ninhos. Então, essa plasticidade ela é importante para permitir isso. E aí, se ela vai para um lugar desse, diferente, ela vai chegar como um potencial competidor para aquelas espécies que já existem ali. Se ela não tem essa capacidade, ela vai procurar locais similares ao que ela vivia antes. E aí, ela vai competir também com os outros os moradores, né, desse lugar atual, mas de forma mais intraespecífica, né?
Então a gente pode ter aí as relações de interação alteradas nesse processo. Quando eu falo alteradas, é intensificadas nesse processo, porque você tem grupos populacionais saindo de um lugar para o outro que já estavam ocupados por alguns indivíduos, né? Então a gente precisa entender essas dinâmicas que podem fazer esse processo. Isso acontece muito quando a gente tem resgate de fauna, né? O pessoal resgata a fauna num lugar que vai ser desmatado, que vai ser, sei lá, inundado por algum motivo, por algum empreendimento, e os indivíduos que foram coletados aqui nesse resgate são liberados em uma outra área. Esses indivíduos que estão sendo liberados também vão gerar um impacto bem significativo nessas áreas onde eles estão de soltura. Então, assim, será que será que a gente consegue realmente resolver esse problema, né? Então, não sei. Complicado. Agora uma pergunta de Raíssa Soares, que disse assim: alguns trabalhos trazem que as zonas semiáridas devem se expandir além das zonas atuais. Levando isso em consideração, é esperado que as aves da caatinga tendam a aumentar suas áreas de distribuição com as mudanças climáticas? Acho difícil porque as mudanças climáticas, as aves de áreas secas, os organismos de áreas secas, na verdade, eles já estão vivendo no seu limite ecológico muitas vezes. E aí as alterações climáticas nesses lugares, muitas vezes são mais sensíveis, né? Alteram de forma mais drástica esses ambientes. E aí essas áreas que estão em processo de aridificação, muitas vezes elas não vão ter os recursos utilizados pelas espécies típicas aí da caatinga, das espécies de distribuição padrão. Então, a área de aridificação vai aumentar, mas os recursos não vão acompanhar. Então, as espécies também não vão acompanhar não necessariamente podem acompanhar esse processo de aumento. Né? Professor, vamos encaminhando para uma última pergunta de Marcelo Barbosa, que perguntou: professor, você tem informação de alguma espécie mais afetada, talvez perto de extinção nesse processo de mudanças climáticas? De passarinho de aves, olha, dizer assim, uma espécie X, ela foi a mais afetada, não tenho não. Eu acho que ninguém tem essa informação, na verdade. A gente tem, talvez, algumas respostas mais locais, mais pontuais, mas de forma geral, como um todo, como espécie, foi como aquele exemplo do mamífero, né, que o artigo cita, de uma extinção por causa das mudanças climáticas, a gente ainda não tem. Talvez estejam investigando isso, né, professor, agora. Acho que até não sei como funciona muito bem essa área, mas acho que é até meio complicado, porque você mensurar que foi devido à mudança climática, né? A gente já Pois vê. é, aquele trabalho do mamífero eu vi só, assim, eu só vi um resumo, nem cheguei a lê-lo, né, para entender qual foi a estratégia utilizada para dizer que foi a mudança climática que gerou a extinção. É preciso observar e ver, porque são muitos fatores que afetam, né? Eu acho que hoje em dia a perda de hábitat, ela é de longe o fator mais importante na perda de diversidade. Então, eu acho que muitas vezes se sobrepõe aí as alterações climáticas. Então, professor, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pela presença aqui conosco. O pessoal que precisar falar com o professor, estão aí as redes dele, né? Podem direcionar perguntas, enfim, pode conversar diretamente com ele. Nós estamos encerrando o dia de hoje. Se o professor quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, para a gente passar para os avisos finais. Bom, agradeço pelo convite, obrigado, né? E uma pena não estar na mesa junto com os professores para ter essa discussão a tarde toda. É uma coisa que nós estávamos até observando aqui, né? E lamentando, porque o dia de hoje as palestras casaram muito bem, conversaram muito um com a outra, então talvez a ideia anterior de mesa redonda realmente ia ficar bem interessante, só que também não sei como seria a questão do tempo, porque eu acho que a gente tinha assunto para render aí o resto do dia e mais. Tinha mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos os professores que estiveram conosco hoje.
pela disponibilidade. Nós estamos à disposição, né, de o que o pessoal precisar de rede social, de e-mail, entre em contato com a gente, que a gente passa o contato dos professores. Estamos finalizando por hoje a nossa roda de palestras, né, digamos assim. E, mais uma vez, muito obrigada a todo o pessoal que está nos acompanhando, né? Que está interagindo, mandando perguntas, enfim, muito obrigada a todo mundo que vem participando até agora. Amanhã nós seguimos com nossas discussões, né? O tema proposto para amanhã é que a gente converse sobre os sistemas hídricos da Caatinga, a gente vai para um outro olhar agora, né? Uma outra área dentro da nossa Caatinga que também precisa de estudos e desse olhar mesmo voltado para a conservação. E nos encontramos amanhã aqui às 8h30, todo mundo. Vamos descansar, vamos almoçar, encher o bucho. E até amanhã. Professor, mais uma vez, muito obrigada, viu? Abraço, minha gente, um cheiro. Até amanhã.